Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebtes, para quem não sabe, professor de universidade, agente transformador da sociedade, que compartilha toda sexta-feira afetuosamente todos esses conhecimentos para a gente dar esse upgrade evolutivo juntos. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite. Tudo bem com você, Ângela? Tudo melhor agora, né? Claro. Melhor agora, toda sexta-feira Boa esse noite. presente que eu recebo é muito Boa noite a autoconhecimento, todos viu? que estão aqui com a gente. Vamos mais uma live aqui. Falar de um tema interessante hoje, que Verdade. é bom as pessoas começarem a entender isso. E tem algo muito importante dentro desse tema que nós vamos falar. Então, estamos aí. O tema de hoje, então, é a ascensão bioquímica do carbono ao cristal. Walter, explica um pouquinho do tema para gente. Bem, a ascensão, diferentemente do que nós aprendemos ao longo das nossas trilhas de conhecimento aqui do planeta sobre o que é ascender espiritualmente, o que é crescer espiritualmente. A ascensão bioquímica significa que você terá, como nós vamos ver aí no curso da live, condições de ascender no plano físico, não apenas no plano espiritual. Então, a ascensão pode acontecer sim no plano físico, independentemente de nós transformos aí para uma dimensão espiritual ou só no plano espiritual. Por isso que dessa forma eu sempre disse e continuo dizendo para as pessoas, né? Prestem atenção no seu físico, no sentido de preservá-lo, evite os vícios, evite os abusos, evite tudo aquilo que possa destruir o seu físico. Faça dele uma casa, de uma morada. Por quê? Porque na transição planetária que nós estamos vivendo, é a construção de uma nova matriz DNA, uma matriz que não é mais baseada em carbono, era uma matriz baseada no silício, ou seja, a matriz cristalina que nós vamos falar hoje. E essa transformação ela pode acontecer, sim, no plano físico. Pode haver ascensão igual no plano físico. Se o físico for debilitado, entrópico, estragado, arruinado, obviamente a pessoa vai ter essa possibilidade, essa chance. E tenha o cuidado com o seu físico, de acordo com uma consciência de respeito, né, de educação, de desenvolver no plano físico, quanto no plano espiritual. Com mais uma vez responde algumas, né, das grandes questões, que é aqui como é embaixo, é lá em cima também, né? Então, daí é importante a gente cuidar de tudo, prestar atenção nisso e saber, né, que a nossa ascensão pode ser também física, né, não só nos planos físicos, planos vibracionais e espirituais. Ô, Walter, a ascensão então tem algo que depende também da estrutura física do ser humano? O Walter caiu aí na. Hoje, sexta-feira, né, pessoal? Todo mundo fazendo live nesse mesmo horário fica bastante complicado, né? Mas ele volta já. Vamos aguardar. Aguardando o Dr. Walter Trebitz aí, retornando já já. Problemas de conexão, né? Nossa gerente do canal aí fica de olho aí, porque o Dr. Walter está retornando.
Sexta-feira, pessoal, problemas de internet. É uma autossabotagem para os nossos programas aí que falam tanto de consciência, né? Um assunto tão sério, tão necessário nesse momento. E temos esse problema na rede. Aí, doutor Walter, retomando. Oi, Walter. Rede tá meio ruim hoje, né? Muita gente. Ah, o Walter já está aí, olha só. Ele está entrando, a rede dele está caindo, gente. Vamos aguardar aí, a gente retoma o tema já já. Temos novidades aí, NASA pretende anunciar até 2025 a presença alienígena de forma científica. Voltamos. Oh, maravilha. Então, Walter, ascensão, então, tem algo que depende também da estrutura física do ser humano ou não? Com certeza. Primeiramente, né, o que é a ascensão bioquímica, né? Como eu já iniciei dizendo, é a mutação do carbono para o silício, né? Por quê? O número atômico do carbono na tabela periódica é 6 e o silício é 14. Entre 6 e 14 nós temos 8. É justamente o que a gente sempre falou. A nossa vibração tem que subir uma oitava. Exatamente o número 8, uma oitava. Eu sempre falei isso nas nossas lives, né? Uma oitava superior, né? Então, o código químico para a vida, né, hoje é baseado no carbono, mas está em mutação, está se transformando para um código genético baseado no silício. E isso tem ciência, né? O Dr. Max Legally, professor de ciências, já descobriu e provou que há essa modificação do nosso DNA para uma matriz, né, de silício, uma matriz cristalina. Então, com isso, né, entrando na sua pergunta, a ascensão também depende de uma... Não é necessariamente depende, né? Aí a pergunta eu vou dar uma floreada, né, no sentido dela, porque dizer que depende, não é que depende, mas ela participa, você pode ascensionar no campo físico, né, de acordo com essa mutação. Né? Então, hoje nós estamos caminhando por uma espécie imortal de ser humano, de 48 cromossomos, com 12 fitas físicas de DNA e 10 etéricas, porque nós sempre falamos nas nossas duas ativas, as 10 adormecidas, que formam as 12, mas temos mais 10 etéricas, né? 10 fitas etéricas de DNA. Né? Então, tudo isso cria um ser multidimensional cristalino, apto a suportar a quinta dimensão. E isso pode ser feito fisicamente, pode acontecer fisicamente. Claro que dentro de uma matriz física apropriada e adequada, né? Que está justamente dentro daquilo que a gente começou a dizer, né? Como é que você cuida da sua casa? Como é que está a sua casa? Né? Porque uma casa que é maltratada, ela não tem nem condição, né, de habitar essa transformação. Então, é isso. Então, nós, fisicamente, sim, né, podemos ascensionar. Então, de acordo com o que você explica, o DNA é o mensageiro da consciência humana? Com toda certeza. Ele, além de mensageiro, ele guarda memória, cognição, transmutação de estados, transferência de padrões vibracionais, entre outras qualidades que estamos ainda vendo só em filmes de ficção. Mas essas capacidades que aparecem nos filmes de ficção, né, a telemetria, a psicometria, e todas essas faculdades que a gente vê, né, nos filmes de ficção, a força que a gente vê, né, que até a força física,
né? Todas essas qualidades que se colocam para super-heróis, nós temos, né, inatos nessa trilha, né, de construção do nosso próprio DNA. Isso no DNA baseado em carbono, só que é um DNA adormecido. Ele está nessa transmutação cristalina para quê? Para que ele suporte, né, a luz de quinta dimensão, a vibração de quinta dimensão. E dentro desse aspecto que nós estamos falando de estruturas físicas, isso vai de encontro ao que eu expliquei em algumas lives aí anteriores, que nós ascendemos pela energia crística, energia cristalina, que passeia no cristal, né? Então, a energia de ascensão é a energia crística, que é essa que se manifestará e se manifesta nas bases de silício, nas bases cristalinas. Ou seja, nós estamos construindo diamantes, né, físicos para que essa luz possa transpassar e vibrar. Olha que maravilha. Ô, Walter, o que encontramos na tabela periódica, em termos de número atômico, que explica essa sensação também na fase bioquímica do ser humano? Sim, para suportarmos essa quinta dimensão de consciência, todas as nossas células deverão se transformar de carbono para silício cristalino. Do contrário, nós não vamos suportar a quantidade de luz que está chegando no planeta desde 2012. Então, a partir de 2012, nós já temos recebido essas emanações cristalinas, né? Essas emanações de uma energia de quinta dimensão. Numa matriz de carbono não tem como conviver. Então, seria realmente uma destruição do ser humano conviver nesse padrão de energia. Então, obviamente que essa transformação requer essa matriz nova, né, essa matriz diferenciada, né, onde a energia cristalina vai atuar. Que é, então, a energia de quinta dimensão, né, de uma consciência mais sutil, de uma consciência mais plena. Entendi. Então, podemos entender que a nossa biologia tridimensional 3D está sendo alquimicamente deslocada do carbono para o cristal de silício, e isso é por si a multidimensionalidade, a quinta D? É isso mesmo. Internamente, todas as nossas células estão mudando de uma estrutura orgânica para uma estrutura cristalina prismática, em perfeição, qual pode passar e trazer o que chamamos de iluminação dos nossos corpos, encerrando assim a atividade da terceira dimensão. Então, justamente essa passagem, né, essa transformação, retira de nós, né, essa rudeza da terceira dimensão, né, essa fixação num corpo, né, material de terceira dimensão à base de carbono, para essa construção à base de silício, que é a formação dos diamantes prismáticos, que a gente pode chamar, e efetivamente nos tornarmos o que a gente chama de seres de luz, né? Seres de luz. Por que seres de luz? Porque seres que transitam numa consciência superior de acordo com uma sabedoria que nos é infusa, que nos está, né, já dentro da nossa estrutura, porém adormecida, apagada, né, e do qual nós vamos passar a ter uma consciência plena, né, um entendimento pleno em relação a isso. Uhum. Ô, Walter, como você explica nossas células devem se transformar do carbono para o silício? E por quê? No final de 2012, o Sistema Solar chegou ao fim de uma passagem, uma jornada de 26 mil anos. O Sol e todos os planetas do Sistema Solar foram colocados em alinhamento com o Sol das Pleiades, de Alcione, com Sirius, Órion, no centro da galáxia, o que eles chamam de Hunab-Ku, né? Uhum. E ali existe um buraco negro também, tanto
que a ciência paralela, aí eu chamo paralela porque ela está fora do campo do real conhecimento, especula pelo risco de nós sermos absorvidos por um enorme buraco negro, porque matematicamente eles já conhecem a existência desse buraco negro, mas ele só serviu como tração, né, gravitacional para levar o sistema solar até a constelação de Alcione, onde há consciência de quinta dimensão. Então, em 7 anos, nós andamos 5 anos-luz. Em 7 anos terrestres, nós andamos 5 anos-luz. E hoje o sistema solar está próximo à constelação de Alcione, numa consciência de quinta dimensão. Então, eu posso convidar todos a terem a consciência dessa transformação, porque o lugar onde nós estamos é um lugar impossível à convivência sem consciência, sem ascensão, seja ela espiritual ou física, né? Então, por conta disso, é imperioso a nossa transformação, senão nós não vamos conviver neste ambiente, porque o sistema solar transitou no universo até a constelação de Alcione, o Sol central de Alcione, que é o Sol da galáxia, que a gente entende, conhece. Inclusive, esse Sol central galáxia, ele estava sendo interrompido a sua emissão justamente pelos escuros. Isso foi retirado por volta de 2020, no meio lá daquela crise que a gente teve aí no mundo, foi retirado, né, essa mordaça, essa carapaça que impedia o Sol central de Alcione chegar ao planeta Terra. E hoje ele chega plenamente, que nos faz parte em termos de consciência. Entendi. Então, há real possibilidade de ascendermos sem deixar o corpo físico? Sim, com certeza. É isso mesmo. E baseando, ainda que nós tenhamos essa base de carbono, né, esse cristal de quartzo, né, vai se transformar em cristal de ADN, né? Então, desta forma, você tem uma morfologia, uma transformação morfológica, que é efetivamente o que nós escutamos muito isso lá no PROM, lembra? O pessoal ia dar palestra lá, e eles falavam sempre de um termo, o salto quântico. Todo mundo falava salto quântico e ninguém sabia o que era. O que é o salto quântico? É uma transformação molecular atômica, que é exatamente isso que nós estamos falando hoje. É sair das 6 moléculas de carbono para 14 de silício, numa oitava superior. Né? Então, justamente isso é, né, o salto quântico. E Cristo, em grego, significa cristal. Então, energia crística, o Cristo, toda essa nomenclatura que foi dada em razão desta emanação, porque Cristo, a cristiandade, vamos chamar assim, né, é uma forma de energia de ascensão, não é um elemento religioso, não é um elemento dogmático, nem assim construído para que seja um desígnio de fé, e sim é um desígnio de transformação de consciência, de ascensão consciencial, sem nenhum fanatismo e sem aqui reportar nada em relação à questão religiosa, ou religiosidade, ou questão de fé, mas é uma questão bioquímica, é uma questão científica, sim, e uma questão de transformação da nossa matriz. Tanto é que a medicina hoje não entende mais o ser humano, o que está acontecendo com o ser humano. Por que existe tantas pessoas se transformando, tantas pessoas, não digo se degenerando, mas enfrentando situações que a medicina não trata. Não digo que a medicina não conhece, a medicina é sábia, ela tem conhecimento, sim. Não vamos aqui desclassificar o que os médicos sabem. Eles sabem, eles têm conhecimento, mas o que falta é o entendimento do que acontece nos processos. Por que as pessoas estão passando pelo que passam? Por que esse negócio do mosquitinho de aço hoje não significa mais nada? O que aconteceu, de repente?
Hoje o pessoal fala, o cara lá tá com o co, né? O co, né? O tal da doencinha lá, né? Aí a família inteira tá. Aí quase não toma nada, todo mundo sara. Quer dizer, de repente um negócio que era assim, né? Para usar fraldinha na cara, era para isolar, não podia chegar menos de 1,5 m, uma série de procedimentos, tal. Isso veio da onde? Claro que uma parte disso faltou honestidade, tudo bem, mas não vamos discutir honestidade, vamos considerar que isso era realmente grave, como falaram. Se foi realmente, por que agora, de repente, o ser humano lida com isso como se isso é mais fraco que uma gripe? E aí, o que aconteceu? O que está acontecendo? E as pessoas não estão percebendo, as pessoas... Outro dia eu vi uma família inteira, estava todo mundo com esse negócio aí. Ah, porque fulano, e aí? Não dá nada, não pegou nada, não dá nada, não dá mesmo. Não dá mesmo. Então, o processo de modificação de informação está acontecendo e vamos acordar, vamos abrir o olho e falar, pô, mas o que está acontecendo de fato? De repente, né, algo tão importante, tão transformador, tanto que até inventaram aí o negócio do macaco aí, para enganar as pessoas, para fazer as pessoas se submeterem ao que eles querem, e virou tudo uma piada, uma brincadeira. Agora, é claro, as pessoas que negam a sua própria construção ficam correndo, né, atrás de tratamentos artificiais, vão a lugares errados, né, ficam visitando, né, os locais aí que dizem que dá saúde e acabam, né, se prejudicando, porque esses locais que deveriam dar saúde, eles infectam as pessoas, é mais grave você entrar num local desse, se submeter a alguma coisa lá dentro, devido às contaminações, do que você andar sem a fraldinha na cara, no meio de todo mundo e tudo mais. Então, tudo isso são processos de transformação que as pessoas precisam acordar e perceber, peraí, algo está mudando, algo está se reconstruindo, o ser humano está se reconstruindo, se fortalecendo e convivendo, né, com algo que hoje é diferente. E quanto mais as pessoas cuidam de si, no sentido de se aproximar de uma sutileza vibracional energética, não cair num campo de densidade. Por que a gente fala sempre do cuidado com o corpo, né? Por que a gente fala com os cuidados, né, evitando vícios? Porque os vícios ligados a tabagismo, a alcoolismo, não precisa ser alcoolismo, né, mas ao próprio consumo de álcool e tudo mais, eles densificam o corpo físico, embrutecem, né? Eles queimam a possibilidade de uma emanação vibracional mais elevada. É simples assim. Então, não é uma questão moral, moralista, é uma transformação necessária que precisa, o campo estar limpo, né? Você precisa estar, vamos dizer, com uma certa pureza, a pureza toda, né? Pode ser que nós, na média, não conseguimos, mas uma certa pureza no físico para que essa transformação aconteça. Senão não se dá o salto quântico, não se reconstrói uma matriz nova em cima de algo que é puro carvão, né? É levado a ser carvão, se não carvão até terra, né? Que é a matriz de carbono. E terra significa o quê? É a morte do corpo físico. A pessoa vai enterrar o que não cuidou, né? O que manteve de uma forma irresponsável, só como se fosse um carro velho, que ficou velho, estragou e jogou fora. Verdade. Ô, Walter, podemos chamar então essa transformação de salto quântico. Você pode explicar por que é um salto quântico e não uma transição? Sim, como eu já dei spoiler aí, né? Já falei. O fato quântico, a gente sempre ouviu dos grupos, né, todo mundo falando de salto quântico dali, e ficava sempre, né, aquela interrogação, mas o que é isso de fato, né? E aí, hoje nós temos, cientificamente, do ponto de vista bioquímico, a resposta para isso, né? E por que é salto e não transição? Porque é um salto, você não vai passar para a quarta dimensão. Nesse processo, você não passa para a quarta dimensão, você vai sair de uma terceira para uma quinta dimensão.
A matriz de silício passeia na 5ª dimensão. Ela vai trabalhar com, né, energias sutis que, para nós, né, estamos interpretando como luz. Lá na frente, numa consciência mais elevada, essa luz vai ter codificações, informações, questões que vão participar da nossa consciência, da construção do nosso conhecimento, da nossa consciência, que hoje se nós conseguíssemos ver, seria, né, só a luz. Né? Mas essa luz é o conhecimento. É traduzir o que, de fato, nós temos acesso, ao que nós podemos acessar no universo, né, em termos de percepção, de consciência, e de multidimensionalidade, que é o mais importante. Porque quando voltar a nossa capacidade de multidimensionalidade, nós poderemos, inclusive, passear em dimensões paralelas existentes no universo e transitar no próprio universo, como fazem nossos irmãos ascensionados aí, o pessoal que nos assiste faz isso, né? Tem essas capacidades aí. Nós ainda temos mais de tudo isso, e eles mesmos concordam com isso e nos alertam sobre isso. Nós temos uma passagem de um desenvolvimento material aqui da Terra, que nos dá outro tipo de consciência para o universo. O dia que isso for revelado a nós, em termos de acesso, nós vamos ter capacidade de contribuir com o desenvolvimento de inúmeras civilizações do universo. Nós estamos, em termos de desenvolvimento, sendo preparados para ser uma civilização para assistir outros povos sem precedente. Muitos que nos assistem não têm a formação que nós temos. Eles são, sob o ponto de vista consciencial, tecnológico, né, mais avançados que nós, mas não passaram pela experiência que nós passamos. Isso eles mesmos admitem, isso eles mesmos falam. Por isso, é importante fazer parte disso tudo conscientemente, cuidando-se de si, guardando esse corpo que muita gente falou que um dia, né, vai morrer mesmo, vou enterrar, então eu vou aproveitar a vida. E não funciona assim. Hoje a gente vê que a gente precisa muito dele, muito mais do que a gente esperava. Verdade. Né, muito mais do que se manter vivo aqui, né, para curtir essa vida, esse mundo. Esse corpo precisa ser bem cuidadinho, sim, porque ele tem, né, muito que nos dá. Inclusive, a capacidade, né, de ascensionar no plano físico. Né? Quem sabe ainda algum de nós não ascende aí a imortalidade nesta vida. Quem sabe? Não vamos prometer nada, não vamos ficar, né, criando falsas esperanças, mas a ideia, né, a dinâmica é essa. Bacana. O que significa, na filosofia mística, a palavra Cristo? Significa nível espiritual mais elevado. Um nível que está além do nível comum do ser humano. Corpos se tornarão luminosos com o advento da base de silício. Então, nada mais é que um nível de consciência mais elevado. Isso significa, né, essa base cristalina e o termo Cristo. Né? Há algo que se eleva acima da nossa própria consciência. E nós estamos participando ou sendo convidados, sendo preparados para isso. E nós precisamos ficar despertos, prestar atenção e aproveitar essas oportunidades de transformação. Que entra ali, né, que nós sempre repetimos, que eu falo às quartas-feiras, né, o se conhecer, o autoconhecimento, né, a sua própria transformação, sem se preocupar, o que eu faço, né, o que eu tenho que ler. Tanta gente me pede livros para ler, gente, cuida de você mesmo, né, em primeiro lugar. Né? Na quarta-feira eu falei sobre megalomania, e narcisismo. Poxa vida, isso daí é tão transformador. Quando as pessoas percebem esse processo, elas constroem relacionamento social saudável, para de ter conflitos, principalmente o homem. O homem é muito megalômano e narcisista, porque ele é criado para ser competitivo. Né? E quando você se transforma nesse processo, é o seu começo, é o que precisa.
E o pessoal fica pedindo livros, porque quer fazer cursos, como se isso fosse na questão intelectual. E é uma questão pessoal, né, sem precedentes. É a construção de si mesmo, a transformação de si mesmo. Claro que a experiência, né, e as referências de quem já estudou, de quem ensina alguma coisa, são importantes, são sim. Agora, não está nesse sentido, né? Não está escrito no papel a nossa transformação. Nossa transformação é o nosso despertar, está dentro da nossa consciência, desse nosso trabalho. Então é isso. O um em Deus seremos nós. Maravilha, né? Não tenho nem o que falar, né? Terminar o programa com uma mensagem final dessa é só o Dr. Walter Trebitz mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, meu querido? Pode ficar à vontade. A minha mensagem final, gratidão a você, gratidão ao pessoal da TV Galáctica, gratidão a quem esteve aqui ao vivo, quem ainda vai nos assistir, né? E pesquisem sobre esse tema, né? Da nossa transformação, é importante, né? Matriz de silício, matriz de carbono, todo esse nosso processo. E saber que nós podemos crescer, sim, aqui, né? Que não depende, depois que eu desencarnar, que eu vou ascender espiritualmente, não. O trabalho é aqui, para nós e para todos. Então é isso. Deixo minha mensagenzinha final aqui. Um abraço a todos e próxima sexta tem outro tema aí para nós continuarmos. Gratidão, volta gratidão a quem nos assiste, gratidão à TV Galáctica, à TV Crom, gratidão a todos. Até o próximo ponto zero, programa do Dr. Walter Trebitz, toda sexta-feira. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter. Beijo. Gratidão, até.